Tá? Então, continuando, né? Então, o teatro de grupo, né, para poder se produzir, desenvolver um teatro, tem que ter uma ajuda coletiva, né? Ela acontece de forma coletiva. Então, ninguém nunca está sozinho dentro de cada local em que é produzido ou desenvolvido o teatro. Tá? Então, na parte da produção, existem homens e mulheres, costureiras, né, desenhistas, estilistas, né, porque tem que produzir roupa, fazer maquiagem, então tem tudo isso. Tá? Então, são sempre uma, né, mais de uma pessoa que auxilia aí nesse desenvolvimento, tá, da arte do teatro, tá bom? E todos esses elementos que compõem, né, e desenvolvem a linguagem teatral, que é a atuação, encenação, coreografia, iluminação, dramaturgia, sonoplastia e produção, sempre vão ter pessoas envolvidas, né, trabalhando em conjunto, né, no coletivo, tá? Então, em geral, cada processo criativo conta com uma pessoa, um conjunto de pessoas, né, responsáveis pelas diferentes partes que compõem uma determinada peça. Ao mesmo tempo, no teatro, todos os componentes eles devem dialogar em prol de um objetivo comum. Alguns grupos trabalham mais intensamente com a ideia de coletividade, como é o caso da Companhia Teatral Estudinense, né, dos Estados Unidos, Lyndon Theatre. Então, todos que estão envolvidos ali, né, todos os trabalhadores, né, as pessoas que estão responsáveis para produzir esse espetáculo, eles têm que ter digamos assim, um único diálogo, uma única conversa, que é chegar a esse objetivo da produção final, né, fazer com que os atores, atrizes, né, todos eles possam subir ao palco, né, e desenvolver, né, e praticar, apresentar, né, seu espetáculo, tá? Então, nesse capítulo, você vai conhecer grupos de teatro e algumas obras criadas coletivamente. Por meio de suas criações e organizações, veremos que o trabalho coletivo também acontece com o objetivo de propor mudanças, tanto na linguagem teatral quanto na própria sociedade no qual o teatro está inserido. Tá? Então, a gente observa aqui que o trabalho em coletivo, né, dentro do teatro, ele propõe, tá? Ele tem o objetivo de propor mudanças na linguagem teatral e também na própria sociedade. Tá? Então, se nós formos parar, se vocês pararem para analisar, já pensou se todo mundo, se 30, 40 pessoas estivessem ali desenvolvendo, né, criando ideias ali para poder fazer a apresentação de um espetáculo. Se eles todos não tivessem um único objetivo, a peça, né, o espetáculo não iria acontecer, porque ia ter divergências de ideias. Tá? Então, todos têm que ter um objetivo comum, né? Tem que ter uma ideia lógica, né, de seguir um caminho para poder chegar ao resultado final, que é a produção do teatro, a produção teatral ou a produção do espetáculo. Tá? Aqui embaixo vem uma perguntinha, né? 3 perguntas, que essas 3 perguntas aqui, em quais momentos você teve experiência de construir algo em conjunto? Quais são as facilidades e dificuldades que você teve de criar uma obra coletivamente? E se teve algum projeto que você desenvolveu em coletivo e já gerou algum tipo de transformação? Tá? Então, são respostas pessoais. Você vai abrir lá na plataforma, tá? Lá dentro da atividade da aula de hoje. E aí você vai passar essas perguntas para o caderno e responder, tá? Bater a fotinha e postar na plataforma, tá bom? Entenderam? Esse projeto aqui, gente, também pode ser, digamos assim, algum trabalho de escola, né, que você tenha feito em casa, em grupo, né, com algum colega, e aí pode ser que tenha tido algum tipo de dificuldade, ou pode ser que você tenha ocorrido algum tipo de facilidade. Então, essas coisinhas assim, aí vocês vão colocar como resposta, tá? Entenderam? Sim. Então, continuando, criar coletivamente põe uma série de desafios. Né? Nos trabalhos em grupo é preciso o respeito mútuo
entre todos os envolvidos nas experimentações, o que inclui proporcionar espaço para escutar as ideias propostas de todos os criadores. Tá? Além disso, para trabalhar coletivamente, a confiança entre as pessoas também. Então, além de ter o respeito mútuo, a confiança, né, marque aí na apostila, aí no caderno de vocês, é importante, ele é um requisito fundamental para que ocorra o trabalho em coletivo. Tá? Então, se todos que estão ali dentro do teatro para produzir um espetáculo, se eles não se respeitassem, não tivessem confiança, o resultado final não iria acontecer. Tá? É a mesma coisa quando você vai fazer um trabalho, né? Ou se alguém já fez um trabalho em grupo, tá? E cada um, é claro, que propõe a sua ideia, né, de construção do seu trabalho, da sua pesquisa de escola, né, mas sempre mantendo ali aquela confiança, o respeito. Né, você não vai para a casa de um colega seu fazer um trabalho de grupo, de escola, e chegar lá você vai desrespeitar o seu colega. Né? Então o trabalho não vai ficar nada legal. Tá? Do outro lado, lá na nossa apostila, nós temos também mais duas perguntinhas aqui, ó, tá? Então observe a imagem, né? E quais são os elementos que você identifica na imagem, quais eles remetem ao universo do futebol e quais são as diferenças e semelhanças que você identifica entre quem se reúne para assistir uma partida de futebol e quem se reúne para assistir uma peça de teatro. Essas perguntas ela vem falando sobre essa imagem aqui, tá? Que nós vamos já discutir agora sobre o que é que se trata nessa imagem, tá bom? Então, olha só, em 2012, a companhia, né, a Brava Companhia, que era um coletivo teatral com sede na periferia de São Paulo, ela estreou o espetáculo Corinthians, Meu Amor. Tá? Então, essas pessoas, né, que trabalhavam em coletivo no Brava Companhia criaram o espetáculo Corinthians, Meu Amor, segundo o Brava Companhia, que era uma homenagem ao teatro popular União e Olho Vivo, que tem como personagem principal um dos times de futebol mais conhecidos do país. O Teatro Popular União e Olho Vivo é um dos mais antigos grupos de teatro profissional do Brasil, cujas peças, olha só, se inspiram em elementos da cultura popular com a proposta de levar o teatro às comunidades carentes. Tá? Então esse era o objetivo, né? Era a proposta, né, das peças, das encenações, tá? Desse teatro popular União e Olho Vivo. Tá? Então as peças se inspiravam em elementos da cultura popular e levavam, né, essa proposta do teatro até as comunidades mais carentes. Esse espetáculo que ele está falando, que é esse bem aqui, que é falando sobre o Corinthians, tá? O objetivo era o seguinte, olha só. O espetáculo ele se desenrola em dois momentos diferentes. No primeiro momento, o boteco do Olho Vivo encontra-se uma militante política que adverte os moradores do bairro que estão correndo risco de perder as suas casas e que por isso devem se organizar e fazer uma manifestação. Tá? Então eles fizeram uma encenação, né? Que tem alguém entrando. Não apareceu aqui. Então vamos lá. Então eles chegam, né? Eles chegam no boteco, né? E eles tentam mobilizar essas pessoas. Só que as pessoas que estão ali no boteco, elas estão ligadas, vibradas no jogo do Corinthians.
E enquanto eles estão olhando o jogo do Corinthians, tá? Enquanto eles estão ali olhando o jogo do Corinthians, a classe política está tentando derrubar a casa deles, né, lá da periferia, lá da favela. Tá? Então eles se ligam mais no jogo, né, no amor ao time, do que nas suas próprias casas. Tá bom? Entretanto, as pessoas no boteco elas estão reunidas para assistir o jogo do Corinthians e não ficam interessadas em se reunir para defender os seus direitos. Já no segundo momento da peça, ela transforma o espaço cênico em uma arena de futebol, na qual disputam dois times adversários, que é o capitalismo e os trabalhadores. Tá? O primeiro, por vias ilegais, vence o segundo time. No caso, o capitalismo vence os trabalhadores, porque os trabalhadores estão lá no bar, estão lá no boteco, eles preferem saber do jogo do Corinthians do que saber da casa deles, que estão sendo destruídas lá, né, derrubadas pela prefeitura ou pelo governo do estado. Tá? O espetáculo Brava Companhia ele foi criado coletivamente por seus integrantes e nasceu da ideia de discutir, olha só, nasceu da ideia de discutir possíveis formas de organização social na periferia de uma grande cidade a partir da questão: por que as pessoas se reúnem ao redor do futebol e não de outras causas mais práticas, com efeitos diretos na vida delas? Por outro lado, os artistas da Brava Companhia, né, visavam criticar também os clubes internacionais e o fluxo de dinheiro que corre nas mãos dos empresários esportivos. Tá? Então, esse espetáculo, né, sobre o Corinthians, que a Brava Companhia criou, tinha aí, digamos assim, dois propósitos: né? Fazer esse questionamento, por que existem clubes tão ricos, né? E empresários também, né, que ganham muito dinheiro, e também tem uma população muito pobre que fica ligada na televisão, e não que eles não fazem questão, digamos assim, de resguardar, né, os seus interesses sociais, como por exemplo a sua casa lá que estava sendo derrubada. Tá? No entretanto, por mais críticas que fosse, a montagem da Brava Companhia era alegre e repleta de elementos musicais ao longo da encenação. Os atores se misturavam ao público, interagiam e brincavam com os espectadores. Gente chegando atrasado. Valendo-se de elementos de tradições cômicas populares. A história do espetáculo era contada coletivamente, pois a companhia acredita que a ação coletiva é uma das maneiras possíveis de promover a transformação social. Tá? Então, se cair na prova, né, qual o nome da companhia de teatro que ela elaborou um tipo de espetáculo que retratava sobre um time de futebol, né, do amor ao futebol, do que mais do que o amor à sua própria casa, tá? Então já vimos aí que é a Brava Companhia, tá certo? Deu para entender, gente? Professor, desculpa pelo atraso, é que eu tava trabalhando, aí eu acabei de chegar. Desculpa pelo atraso. Tá bom, mas a gente já chegou quase que no final aqui da, da nossa leitura e explicação. Mas eu gravei a aula e depois eu vou deixar o link, né, o link da aula gravada aí na plataforma para vocês, tá? Então a aula está sendo gravada aqui. Já já eu já vou colocar na plataforma, tá? Então, ó, na aula de hoje, tá? A aula de hoje ela vai até aqui, tá? Até aqui em transformação social, tá bom? Na próxima aula nós vamos falar sobre o Shakespeare, né? Contando coletivamente na rua, tá?
e também vamos ter atividades, tá bom? Então, por hoje, né, nós temos aqui essas duas perguntas, né, que fala lá da Brava Companhia, do espetáculo do Corinthians, e mais essas 3 perguntas. Então, são 5 perguntas que já estão na plataforma. Ainda temos aí um horário de aula ainda, que dá tempo de vocês abrirem a plataforma, passarem essas 5 perguntas, essas 3 aqui, e mais essas 2 aqui para o caderno, tá? Responder e aí já posta logo na plataforma. Tá bom, gente? Tudo certo? Entenderam? Sim. Então esse outro momento da aula, né, que são 2 aulas agora, este segundo horário, o segundo horário de vocês é para vocês resolverem a atividade, tá? Então entrem lá na plataforma, passem as perguntas para o caderno, respondam e já vão logo colocando lá, tá? Ok. Tá bom então. Tchau, tchau, forte abraço. Podem ir saindo devagarzinho aí da sala, tá? Lembrando, né? Tchau. Lembrando que a atividade vale ponto e presença, hein? Então, quem deixar de entregar vai levar falta e ainda vai perder ponto. Tá? Tá bom. Tchau, tchau. Um abraço.